Graça e paz, amados. Para mim é um grande privilégio, né, poder estar aqui, uma grande alegria, e eu me sinto muito grata mesmo. E tem uma pregação do pastor Cote que ele fala, né, credores ou devedores? E eu quero dizer que eu me sinto muito devedora. Eu me sinto devedora do ministério do pastor Cote, eu me sinto devedora das pessoas, dos amigos que Deus colocou ao meu redor, e devedora da IFOL, porque tudo que a gente desenvolve nesse ministério foi através da IFOL, através da pessoa do pastor Cote, e isso para nós é um grande privilégio poder servir a Igreja de Cristo através desse ministério. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, pastor Cote. E eu queria apresentar a minha equipe, eu não vim sozinha, gente, a gente vem em comboio. Queria que a minha equipe ficasse de pé, equipe lá de Jogo com Contagem, pessoal de Cianorte também. Glória a Deus. Não acredito, olha o que eu estou fazendo. Tá bom, tá bom. Menos. Queria agradecer o pessoal de Cianorte que veio também, a gente esteve lá, né, ministrando. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A Consa, pastor Ronaldo, muito obrigada, são parceiros nossos também, ministrando lá em Contagem, me deu uma boa força ali na formação de conselheiros. Lá em Contagem eu comecei ministrando a IFOL lá em 2019, assim, solo, né? E eu tinha um grande desafio que era ter obreiros. Lá a gente não tem obreiros. Enquanto aqui em Almirante Tamandaré os obreiros saem assim pelo ladrão, é muito obreiro, né? Atrai muita gente para cá. Lá a unção é um pouco diferente, a unção mais transcultural, mais pioneira. Então a gente tem essa dificuldade de ter obreiros locais. Mas aí Deus me deu a visão de investir na igreja local, naquelas pessoas que já tinham ido na IFOL ali, e aí eu encontrei essas pérolas que estão aqui, que vocês viram. São pastores, né, de igrejas, pessoas sérias, pessoas que vestiram a camisa junto comigo, se submeteram a um aprendizado, a um novo aprendizado, se submeteram a aprender sobre a área de aconselhamento, e eu sou devedora a vocês também. Muito obrigada por vocês estarem aqui, dando essa força comigo. Muito obrigada a cada um que passou ali ministrando. Né? A Anice não está aqui, mas também deu uma grande ajuda ali na formação de obreiros. E é isso, gente. Nós vamos nos conhecendo aqui ao longo. Amanhã ainda vou estar aqui com vocês. E já que o pastor Cote pregou e o Eurípides pregou, a gente só vai bater papo, tá bom, gente? Porque olha que responsabilidade. Estou aqui com a boca seca. Eu não sei se eu estou tão curada como o Eurípides, não. Ah, gente, vocês viram meu filhinho aí, o Thomas, né? Olha, tô aqui tão nervosa que o Thomas tá lá fora, meu bebê, tem 2 anos, vai fazer 2 anos segunda-feira. Fala, oi, mamãe. Esse menino lindo ali. E eu escolhi ser mãe aos 42 anos. Eu engravidei aos 42, ele nasceu, eu já estava na beira dos 43. Eu vou te dizer, o pessoal fala, Cláudia, você emagreceu, mas corre atrás dessa criança o dia inteiro. Né? E ainda está no peito, né? Estou desmamando ainda. Então não tem sido muito fácil a minha jornada de mãe, né? Ministério, mas eu escolhi nesse tempo ser família, investir na minha família e ser mãe. Então para mim também é um grande privilégio e é o meu primeiro ministério. E quando eu compartilho sobre ministério, na minha cabeça eu estou compartilhando, no meu coração eu estou compartilhando aquilo que eu estou construindo e vivendo na minha família. Então, vamos lá, né? Então eu quero trabalhar um pouquinho, a gente vai conversar sobre esse texto, né? João 8,32, que está dentro de um contexto muito mais amplo, mas é uma fala muito pertinente de Jesus, né? Ali, falando sobre o conhecer a verdade e a verdade nos libertará. E dentro disso, o que eu quero, né, tá trazendo aqui é sobre fundamentos. Tem uma frase do pastor Cote que nós conhecemos muito, que é aquela, né, que o Espírito Santo ele só age na vida de uma pessoa até onde o compromisso com a cruz
foi assumido na vida dessa pessoa. E isso realmente é muito relevante, porque quando nós falamos de compromisso com a cruz, nós vamos estar falando de abraçar os valores da cruz, do Evangelho, é ser firmado, né, na rocha que é Jesus Cristo. E hoje nós temos, infelizmente, uma geração, apesar de que, né, como o pastor Cote falou, esses 20 milhões de novos convertidos, de pessoas frequentando a igreja, mas nós também temos muitos milhões de pessoas que estão numa condição que querem um evangelho sem a cruz. Meu marido, ele é educador físico, personal trainer, e ele ministra uma aula na nossa IFOL lá em Contagem que fala sobre a mordomia do corpo, né? E ele traz com muita pertinência essa questão de muitas vezes o povo querer um corpo sarado, querer uma saúde, mas sem pagar o preço do exercício, sem pagar o preço de ter uma disciplina alimentar, uma disciplina em cuidado com o corpo, com a saúde de forma geral. E da mesma maneira nós queremos ter saúde espiritual, nós queremos ter a saúde emocional, mas muitas vezes nós não queremos passar pela cruz. E não existe, o evangelho ele passa pela cruz. E na nossa prática de aconselhamento, que é o que eu quero estar trazendo para nós aqui, esse fundamento da verdade como um fundamento que precisa ser restaurado na vida das pessoas. Nós precisamos, como conselheiros, chegar nesse ponto de restaurar os fundamentos, porque caso contrário, se os fundamentos não estiverem bem estabelecidos na vida das pessoas, principalmente esse abraçar a cruz, abraçar o evangelho com tudo que o evangelho ele traz para nós podemos fazer IFOL 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil IFOL. Se os fundamentos não estiverem bem estabelecidos na vida das pessoas, nós vamos apenas trazer condenação, mais condenação sobre elas, porque luz é igual a condenação. Se você não traz isso para a sua vida em forma de revelação, em forma prática, de maneira que essa luz te transforme, te conduzindo à liberdade. Então, esse texto de João, quando Jesus está falando aí sobre a verdade, uma coisa que salta para nós é o conhecimento da verdade, mas também a prática da verdade como fundamentos e a condição de uma vida liberta. Então, quando a gente pensa em fundamento, o fundamento tem a ver com a estrutura de tudo aquilo que vai ser edificado, de tudo aquilo que vai ser construído. E nós precisamos pensar nessa estrutura, naquilo que nós colocamos sobre essa estrutura. Porque se o fundamento e a estrutura eles não forem bons, a estrutura pode vir abaixo. Aquilo que vai ser construído pode vir abaixo. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19 e 22, fala: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, toda a nossa prática de aconselhamento, ela tem que vir em cima desse fundamento. Jesus Cristo, ele é a principal, ele é a pedra angular. E como sacerdotes, pessoas que tocam a vida de outras pessoas, discipuladores, conselheiros, eu penso que o nosso maior desafio é checar esse fundamento. Porque todo método e tudo aquilo que nós temos para processar um aconselhamento e uma libertação, se esse fundamento não estiver alinhado, pode dar em nada. O que a gente vê muitas pessoas passarem por dezenas de aconselhamentos, dezenas de seminários, mas elas ainda não chegaram naquele ponto de realmente serem livres, de serem libertas. Então, dentro do contexto do padrão de aconselhamento, que é aquilo que nós trabalhamos no nosso manual, entendemos que a nossa abordagem como conselheiros, ela é uma abordagem bíblico-pastoral. E se a nossa abordagem ela é uma abordagem bíblico-pastoral, o nosso principal desafio é restaurar os fundamentos bíblicos na vida das pessoas. Então, coloquei como tema, né? Como trazer restauração dos fundamentos quebrados a partir do aconselhamento.
E aí a gente vai pensar em algumas questões que eu acredito ser muito importante. Primeiro, entender o que é conselho. A gente precisa entender o conselho. E tem vários textos na Bíblia, né, que fala sobre o conselho. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Que lhe desse entendimento, que lhe ensinasse o caminho do juízo, que lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eu acho muito interessante esses questionamentos aqui em Isaías. E aí continua em Jó, o livro de Jó, dizendo: com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e o entendimento. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Quando a gente fala sobre conselho, nós pensamos e temos que pensar na identidade de Deus. E quando nós nos colocamos nessa condição de conselheiros, né, sobre a vida de outras pessoas, nós precisamos entender a identidade que nós vamos estar compartilhando nesse lugar. Porque relacionamento envolve uma impartição de identidade. E no aconselhamento envolve o relacionamento entre o conselheiro e o aconselhado. Então, Deus, ele criou o conselho. Deus criou o conselho. Isso é mais do que um conceito, é a essência de quem Deus é. É a essência de quem Deus é uma identidade, olha, do próprio Deus, da sua própria sabedoria. E é nesse conselho que encontramos o quê? A maneira de sabermos como o nosso ser funciona, pois o nosso Criador fez todas as coisas para um propósito, inclusive fez todas as coisas para atender o que? Os seus desígnios, até o ímpio. Então, tudo que Deus fez e tudo que Deus faz, ele faz a partir de um conselho, e ele faz também para um propósito. E é o conselho de Deus que nos orienta para caminharmos sem retroceder, dando-nos crescimento. Então, conselho faz parte da identidade de Deus. Deus, ele tem toda a sabedoria, ele tem todo o entendimento sobre o funcionamento humano, porque ele é o nosso Criador. Então, a gente precisa entender que aconselhar é um pouco mais profundo, não é só você compartilhar uma orientação, uma informação. Não é só isso, não é apenas você aplicar um método, mas é você buscar sabedoria, entendimento da parte de Deus, não o nosso achismo, porque o nosso achismo não liberta ninguém. E também não as nossas próprias experiências, porque as nossas experiências, elas vão servir como ferramentas, né? Aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei, tudo isso vai servir como uma ferramenta, mas o conselho, a palavra do conselho, aquilo que vai trazer o entendimento, aquilo que vai desligar, aquilo que vai ligar nos céus e na terra, parte do entendimento e da sabedoria que Deus vai compartilhar conosco durante o aconselhamento. Por isso que o aconselhamento também, ele deve trazer a perspectiva de Deus sobre os problemas da vida. Porque existe alguém mais do que Deus para conhecer o ser humano? E o funcionamento desse ser humano? Não. Por isso ele deu para nós o quê? Um manual. Ele deixou a palavra dele como manual. Né? Para quê? Para que a gente pudesse se nortear por esse manual. Em Provérbios 8 vai dizer: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Olha que interessante isso. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então o conselho de Deus, ele vai seguir junto com a instrução, e o ensino reflete a sua sabedoria. Como já foi dito, tudo que Deus faz, ele faz segundo o conselho da sua vontade. O conselho de Deus, ou seja, sua vista,
o ponto de vista de Deus, porque numa situação de conflito, como bem trouxe o Eurípides aqui, né, uma situação de crise, uma situação onde nós estamos ali ouvindo a pessoa, suas crises, seus conflitos, ela vai sempre compartilhar conosco o seu ponto de vista. E se nós pararmos para perceber, existe sempre um segundo, ou um terceiro, ou um quarto envolvido no conflito e na história daquilo que a pessoa está carregando. Mas também existe a perspectiva de Deus, o ponto de vista de Deus, o olhar clínico de Deus e o seu entendimento sobre a história, sobre o problema e sobre tudo que está acontecendo ali que envolve essa crise. Então, nós precisamos ter esse entendimento, trazer luz e entendimento sobre a origem do mal e das suas reais consequências. Então, muitas vezes, o que a pessoa acha, o que ela compartilha, na cabeça dela é certo, mas se você ouvir a outra pessoa que está envolvida no conflito, ela também vai estar certa dentro daquele contexto. Mas e se nós pararmos para ouvir Deus? O que é que Deus vai mostrar para nós sobre esse conflito? Qual será a origem do mal e das suas reais consequências? Então, quando aceitamos o conselho de Deus, nós lidamos com a realidade da forma certa, ou seja, assumimos as responsabilidades pelas escolhas sem nos justificarmos e sem vitimizarmos. Porque o que muito acontece hoje nos aconselhamentos, quando as pessoas vêm, é isso. Ou elas estão numa situação de se vitimizar, ou elas estão numa situação onde elas estão culpando os outros por aquilo que elas estão vivendo. Então, a necessidade de buscar como conselheiro essa maturidade, essa sabedoria, de saber conduzir esse aconselhamento na perspectiva de Deus e não na perspectiva da dor da outra pessoa. Porque as pessoas, elas chegam para nós com muitas dores, elas chegam para nós com as suas lentes turvas. As lentes estão turvas pelos seus conflitos, por aquilo que elas estão vivendo. Mas Deus, ele tem uma lupa, assim, aquele negócio que vai aumentando, que vai aumentando. Deus tem isso. E é nesse ponto que nós precisamos levar as pessoas a perceberem, olha, tudo bem que você está apresentando tudo isso, mas vamos ver o que o Senhor, ele está mostrando dentro desse quadro. Então, eu trouxe aqui uma passagem lá de Lucas, no capítulo 7, versículo 36 e 50, a gente não vai ler, porque é muito conhecido. Ele fala do convite dos fariseus, né? Os fariseus convidaram Jesus para uma ceia na casa deles. Lembra lá do Simão? E aí ele chega, Simão não oferece água para os pés, não oferece um beijo. Simão, ele falha com normas de etiquetas básicas ali na recepção de Jesus, né? Então, mas chega uma pecadora, né? Alguém que tinha muitos pecados, entrou, levou um vaso de alabastro com seu unguento, por detrás aos seus pés, a prostituta regava os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugava com seus cabelos. Beijava e ungia com unguento. Jesus nos conhece. Você acredita nisso? Que Jesus me conhece, que Jesus te conhece, Jesus conhece o foco e o ponto do que desencadeou cada problema e cada pecado na nossa vida? E a gente precisa confiar nisso. E em Lucas 7,39, o que acontece no segmento aqui? Um fariseu julga Jesus. Se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Né? Aquele julgamento básico que a gente às vezes faz das pessoas. Agora, quem nós somos e qual é a nossa condição? Porque só Jesus sabe verdadeiramente quem nós somos e em qual condição nós nos apresentamos para as pessoas. No julgamento do fariseu, ele era santo e aquela mulher era uma prostituta, uma pecadora. E se Jesus soubesse qual era a condição daquela mulher e qual a identidade ela carregava, será que ele permitiria que que ela tocasse Jesus? Será que ele ia permitir isso? Então, esse era o julgamento aqui. Se nós não buscarmos o olhar de Deus, a perspectiva de Deus, o seu conselho sobre o comportamento e doenças das pessoas, nós vamos acabar nos enganando como esse fariseu. Muitas vezes nós nos enganamos na prática do nosso aconselhamento porque nós fazemos um julgamento errado ao ouvir as pessoas e não buscar
o que realmente está por trás dos reais problemas, das doenças da alma, dos conflitos familiares, de como as pessoas se relacionam com suas finanças, de como as pessoas se relacionam com lideranças. Então, a gente precisa ter esse olhar. E lá em Lucas, no capítulo 7, do 41 ao 43, Jesus ele começa a ensinar. E aí ele vai para trás dessa parábola, né? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E aí o anfitrião respondeu e disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E aí começa a situação. A causa do real problema é o nosso pecado. Essa é a causa do problema que está aqui em jogo. Ou será uma doença? É o pecado ou é o meu problema emocional? É o pecado ou é a minha carência afetiva? É o pecado ou será que é o fato de eu ter uma história onde os meus pais me abandonaram? Como o Eurípides falou, muitas vezes a gente carrega as dores dos nossos pais, né? Então, assim, o problema que eu vivo hoje, a situação que eu estou vivendo tem a ver com o meu pecado, com as minhas dívidas, e eu reconheço essas dívidas, ou tem a ver com a doença adquirida, que eu adquiri por causa de um abuso, por causa que alguém me tratou com injustiça, alguém deixou de fazer por mim o que deveria ter feito. Então a gente precisa partir disso. Tem a ver com a minha dívida, ou tem a ver com aquilo que o outro fez por mim. Se acreditamos que os nossos problemas emocionais são doenças involuntárias, por inúmeros motivos e desassociados de nossas escolhas, será que teremos o real entendimento sobre a nossa dívida? Porque, veja bem, quando Jesus ele propõe essa parábola, ele está dizendo de 2 pessoas que deviam. 2 pessoas que estavam na mesma condição de pecadores, de dívida. Só que no caso a pecadora, ela teve uma clareza maior daquilo que ela carregava, da dívida dela. Enquanto o fariseu, ele não tinha consciência da sua dívida. Ele não tinha consciência do seu pecado. Ele não tinha consciência. Ele se julgava muito santo em relação àquela mulher. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é, quando nós nos apresentamos diante de Deus, a Bíblia fala que Ele encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. E Simão ainda não tinha compreendido que, ainda que ele não estivesse cometendo pecados na dimensão em que aquela mulher estava anteriormente, porque agora ela já estava perdoada, se ele não estava cometendo pecados na dimensão daquela mulher, então ele não tinha pecados. Então ele não tinha uma dívida. Então, porque ele não tinha uma dívida, por que tratar o Salvador? Por que receber o Salvador com todas as normas de etiquetas que eram necessárias? Ele não ainda havia recebido Jesus como um Salvador. Pastor Cote falou sobre se aproximar de Jesus como Salvador, se aproximar em oração do Salvador. Essa consciência, essa perspectiva, ela é muito importante no processo de libertação. E muitas pessoas vêm assim: eu tive uma família muito boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí, eu nunca fiz nada de errado. E aí a gente pensa, não, então eu que vou precisar de libertação. É você que vai orar por mim. Não é verdade? Então, mas a grande questão é, o que é que Deus fez por mim? O que é que Jesus fez por mim? Existe algo além do que matar, roubar e prostituir. É muito mais além disso. Tem a ver com a transformação desse coração, a transformação desse homem interior.
desse homem que, por se aproximar cada vez mais de Jesus, vai se tornando como Jesus, para que Jesus não seja o único, mas o primeiro entre muitos. Quantos estão entendendo a intensidade disso? Né? É ser transformados, conformados à imagem daquele que é, que era e que há de vir. Então, uma questão aqui que a gente precisa também ponderar é que nós não temos como medir pecado. Só Deus tem, porque só Deus conhece essa profundidade, né, do coração de cada ser humano. Mas o que Satanás muitas vezes faz é nos cegar em relação a isso, como o fariseu aqui estava. Então, assim, que pecado? Que pecado que eu tenho? Que pecado? Né? Não fizemos nada de errado. Então o que faremos com o nosso orgulho, né? Nossa independência de Deus, da rebeldia, nossa incredulidade, falta de perdão, nossas amarguras guardadas como troféu? Se não tem pecado, o que a gente vai fazer disso tudo? Dos julgamentos, ele tinha acabado de cometer um julgamento, né? Dos que nos feriram, do egocentrismo, né? Do orgulho que se manifesta em manipulações ativas, manipulações passivas. O que nós vamos fazer disso tudo? Cobrando do mundo atenção e cuidado, né? Dos nossos pais, né, Eurípides? Grudando ali no colarinho deles, paga-me o que me deves, fazendo como aquele credor incompassivo, que agarra o seu conservo e paga a sua dívida, alguém que tinha acabado de ser perdoado, mas que ainda não tinha consciência desse perdão, alguém que ainda não tinha consciência da graça. Isso é um ponto muito interessante, porque nas nossas práticas de aconselhamento nós vamos lidar com muitas pessoas que ainda não têm a consciência da graça, não se revestiram da graça, e é por isso que é tão difícil falar, você precisa perdoar seu pai. Como? Você precisa liberar sua mãe, mas por quê? Por que é tão difícil perdoar? É muito difícil perdoar quando você não tem a consciência da sua dívida que foi paga, da sua dívida que foi perdoada, da graça que foi recebida. Então, a falta dessa consciência, de experimentar isso no nível de espírito, no nível no seu interior, no seu homem espiritual, ele vai travar muitas outras coisas na nossa vida. Então, que pecado! Quando não reconhecemos que somos pecadores, nem nos arrependemos. Como processar uma libertação na vida de uma pessoa que não se arrepende? Porque ela não tem consciência de pecado. Né? Isso não gerará em nossa vida a falta de quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, quando a gente pensa que amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento de Deus, nós vamos entender também que essa é a nossa real dor e a nossa angústia e morte. Por quê? Porque quem pouco é perdoado também pouco ama. Pouco ama. Então, amor, ele tem que ser correspondido. Deus amou de tal maneira que ele deu. Agora, nós precisamos amá-lo de volta. O que acontece muitas vezes é que Deus ama e continua derramando o seu amor, mas as pessoas não o amam de volta. Não o amam de volta. E esse é um grande problema. Então, quando a gente pensa sobre a perspectiva de Deus, nós precisamos, como Eurípides falou, pensar nas fontes da nossa vida. A gente precisa pensar no nosso interior, no nosso real homem interior, no nosso coração, que precisa ser transformado. Porque toda cura, toda restauração, ela precisa chegar nesse nível do nosso coração espiritual. Porque para Deus, se nós parássemos e perguntássemos assim, de forma bem simples, Senhor, qual que é o nosso maior problema? O Eurípides perguntou, qual que é a nossa maior necessidade? Eu responderia para mim mesma, ter o meu coração espiritual transformado. Transformado de glória em glória, de fé em fé. Para que tudo que Cristo é se revele no meu comportamento, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas diárias, no meu estilo de vida. Porque só quando haver essa transformação profunda desse homem interior, é que nós vamos viver
essa liberdade que tanto nós buscamos. Então as Escrituras dizem que a ira, a amargura, o ressentimento e tudo que contamina o homem provém da onde? Do coração. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, muitas vezes as pessoas vêm para nós e nós lidamos nesse nível aqui de pecados, né? É adultério, é prostituição, é fornicação, é furto, são falsos testemunhos, é blasfêmias, e a gente tenta arrumar as coisas no nível comportamental. Mas nós precisamos entender que a cruz, ela precisa descer muito mais do que no nível comportamental. Ela precisa descer no nosso coração, no nosso homem interior. E esse homem interior, ele precisa ser crucificado diariamente diante de Deus. Como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Essa vida crucificada, essa vida comprometida e compromissada com os reais valores do Evangelho. Então, o conselho de Deus nos leva a fazer o quê? Aliança com Ele e sua verdade. Por isso, a importância de se depender da Bíblia, a palavra de Deus, para ter a perspectiva correta dos problemas. Caso contrário, a gente só vai ficar na periferia dos problemas da pessoa. E a gente precisa depender da palavra. Em 2 Pedro 1:3, vai dizer, visto que pelo seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Deus já nos deu tudo que nós precisamos para que a gente tenha uma vida piedosa. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. A palavra de Deus, ela provê orientação e todos os princípios necessários para entendermos os nossos processos mentais, analisarmos as nossas respostas emocionais e exercermos controle sobre o nosso comportamento. Então, Eurípides vem mostrando na prática como que as perdas, como aquilo que ele vivenciou como trauma, como aquilo que ele viveu na vida, trouxe tantas dores e tantas doenças que levou aí quase 20 anos, né, de restauração. E não só ele, mas assim como eu, se eu contar um pouco aqui da minha história, e a questão é que muitas vezes a coisa não para, você resolve algumas coisas e outras vão acontecendo. E você precisa ter essa maturidade para lidar com todos esses conflitos e esses processos, sejam eles em que nível for, se é no nível emocional, de alma, se é no nível comportamental, se é no nível relacional, a gente precisa lidar com isso à luz das Escrituras. Eu sei que é muito importante as terapias, né? Os psicólogos cristãos têm dado uma boa contribuição aí, mas eu quero dizer que a nossa abordagem, ela é bíblico-pastoral. Nós não podemos tirar a Bíblia, nós não podemos tirar esse fundamento da nossa prática. Se nós tirarmos esse fundamento, nós vamos tirar Jesus do nosso aconselhamento. E aí nós vamos compartilhar apenas o que é nosso. Nós não vamos compartilhar aquilo que é de Jesus no nosso aconselhamento. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é a única que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Por isso nós precisamos depender do seu espírito, da sua palavra, para que no aconselhamento a gente chegue nesse nível. Esse é o nível que nós precisamos chegar. A gente precisa sair da periferia comportamental, da periferia das dores. Gente, as pessoas já carregam as suas dores, já está dolorido demais. A gente não precisa mais dar tanta ênfase nas dores. A gente precisa considerar, a gente precisa respeitar a história, as dores de cada um, mas nós precisamos sair desse nível.
A gente precisa chegar lá no nível do coração que precisa ser transformado. Nesse coração que precisa se aliançar com os valores e princípios do Evangelho. Para que a dor não seja mais o Deus da pessoa, mas para que Cristo venha estar nesse lugar. E para que a pessoa, através de Cristo, viva essa vida crucificada. E entenda que Jesus levou as suas dores. Entende? Jesus levou as nossas dores. Se tem alguém digno, absolutamente digno de lidar com as nossas dores e carregá-las, é Cristo. É indigno nós queremos carregar algo que ele pagou um preço tão alto para levar. E nós precisamos, como conselheiros, entender isso e levar as pessoas a entender que Jesus, ele carregou. Então, por isso a gente precisa sair da periferia das dores das pessoas. Então, passamos a entender, nessa perspectiva, que paz e alegria só vem de Deus. De uma confiança que vai sendo estabelecida a partir do coração de Deus. É Ele que vai liberar paz e alegria. E não se meu cônjuge faz tudo aquilo que me agrada e me deixa feliz e alegre. E não se as circunstâncias são favoráveis para mim. Não se o meu trabalho, o meu dinheiro realmente me dá satisfação para que eu consiga tudo aquilo que eu almejo como pessoa. Quando as coisas estão colocadas no lugar certo, no mundo havereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu estou dizendo isso para que em mim vocês tenham paz. Então a nossa paz não depende das circunstâncias, não depende das dores, não depende do que o outro faz ou do que o outro deixa de fazer. A nossa paz vem de uma confiança irrestrita do caráter de Deus, que apesar de tudo, apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer sofrimento, Ele é o fundamento. Ele é a rocha sobre a qual eu estou sendo edificada. Então não importa os ventos, não importa a tempestade, não importa aquilo que venha. Esse fundamento, ele precisa estar estabelecido. A tua palavra é a verdade, desde o princípio. Qual é a verdade que nós carregamos, que nos sustenta no tempo de crise? Qual que é a verdade que nos sustenta quando as aflições, as dores batem na nossa porta? Qual que é a verdade que nós vamos liberar como profetas, como sacerdotes, como homens e mulheres de Deus, conselheiros, discipuladores, sobre a vida das pessoas que vão virar uma chave dentro delas? São essas verdades que nós precisamos trazer para as pessoas e não as nossas verdades. Um outro ponto é que aconselhamento implica em relacionamento. Aconselhamento não é só orientação, compartilhar orientação. É compartilhar identidade. É compartilhar relacionamento. Né? Então, nessa perspectiva, aconselhamento implica em relacionamento em Cristo. Vamos falar, me ajuda aí para a gente ficar gravado, tá? Fala assim, aconselhamento implica em relacionamento com Cristo. Com Cristo. E para Cristo. O que isso significa? Que Jesus é a semente. Jesus é o processo. E Jesus é o propósito. Ele é o objetivo de tudo aquilo que fazemos. Ele é o objetivo da nossa prática. Então é em Cristo, é para Cristo. É com Cristo e é para Cristo. A gente precisa entender isso. Então isso significa que precisamos fundamentar nosso aconselhamento na pessoa de Cristo e nas suas palavras. É nas palavras de Cristo, não nas experiências humanas. As experiências, como eu disse antes, são ferramentas. Porque um aconselhamento em Cristo. Por quê? Por que um aconselhamento em Cristo? Porque é Ele que liberta. Ele é a verdade. Porque um conselho deve ser uma expressão de relacionamento e não apenas de orientação. O meu relacionamento com Ele é o quanto eu tenho recebido dele, é o que eu vou derramar sobre a vida de outras pessoas. Dessa maneira, o aconselhamento deve apontar para Cristo, deve vir de Cristo, pois a palavra dele é a verdade e ele é a verdade. Cristo é a verdade, Cristo é a nossa vida. Então, qualquer aconselhamento que não focaliza o relacionamento com a palavra de Deus, gente, é misticismo. É místico. Sabe por quê? Você vai ter que inventar a roda. Você vai ter que pôr nome nos demônios, né, pastor?
Você vai focalizar em coisas que vai fugir da quebra dos princípios que precisam ser restaurados, dos fundamentos que precisam ser restaurados. Acho que aconteceu alguma coisa. Quantos estão entendendo quando eu digo isso? Então, nós precisamos nos colocar na plataforma da verdade para, então, entendermos que tipo de ajuda que Deus ele está nos oferecendo para que nós possamos oferecer o outro. Né? Então, é nessa plataforma. A gente precisa construir uma estrutura bíblica de como Deus vê e qual que é o objetivo dele nesse processo conosco, para que a gente seja a verdadeira ajuda para as pessoas. O que a Bíblia diz? Se destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O que poderá fazer o justo? Uma outra questão, o aconselhamento deve ser em Cristo, né? Uma repetição, mas para a gente gravar. Por quê? Porque é a verdade que liberta. Cristo é a verdade. Quem liberta não somos nós, não sou eu, não é você. Quem lidera o processo de aconselhamento deve ser o Espírito Santo. Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos guia em todo o conselho. Ele conhece a mente de Deus. Ele compartilha o conselho de Deus, a mente de Deus conosco. Então, por que deve ser em Cristo? O aconselhamento deve ser em Cristo, porque é a verdade que liberta, porque não queremos um aconselhamento fundamentado em experiências, em opiniões ou impressões. Queremos um aconselhamento fundamentado na verdade, que tenha como origem a verdade, que tenha como processo a verdade, que tenha como objetivo a verdade. Porque quando eu conheço as verdades sobre a minha vida, eu vou te dizer, uma chave vira. Quando eu entendo que o problema não foi o abandono da minha mãe, quando eu entendo que o problema não foi o abuso sexual, mas a forma como eu reagi a isso, como eu respondi a isso e como eu deixei o meu coração se encher de amargura, se encher de ira e como eu estou transferindo e me relacionando com as pessoas a partir disso. Entende? Então eu vou começar a me relacionar numa perspectiva da verdade. E quando eu me relaciono nessa perspectiva, vai haver cura, vai haver restauração. Por quê? Porque eu vou entender que a história não termina no momento em que eu fui ferida, eu fui machucada. Ainda tem muita história pela frente. Ainda tem muita coisa pela frente. Nós não conhecemos o fim da história. Só Deus conhece o fim da história. Então ainda há muito para que a gente possa caminhar com Ele nesse processo de cura, de transformação, que começa com esse conhecimento da verdade, prossegue com o conhecimento da verdade e termina com a verdade, com a celebração da verdade, daquilo que a verdade pode propor para nós. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. E aí a gente tem aquele versículo também, né, de João 8:32, que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se a gente junta esses dois versículos, o que nós vamos ver? Uma identidade entre Cristo e a liberdade. Existe uma identidade aqui entre aquilo que Cristo é e aquilo que a liberdade é. Então, só a plena expressão da verdade, onde há plena o quê? Liberdade. Quando eu posso ser eu 100%, porque eu sou livre, porque agora eu tenho uma vida estabelecida na identidade de que Cristo é. Quem é Cristo? Ele é a verdade. Pastor... Então, a gente termina o primeiro ponto aqui, falando sobre, o tema é esse, né? Como restaurar os fundamentos quebrados a partir do aconselhamento. Então, primeira coisa a focalizar, precisamos saber o que é conselho. E dentro de saber o que é conselho, o que nós trabalhamos? Deus criou o conselho, o aconselhamento traz a perspectiva de Deus sobre os problemas da vida, aconselhamento implica em relacionamento e aconselhamento deve ser em Cristo, amém? Mas ainda temos um segundo ponto aqui. Como que nós podemos restaurar a partir os fundamentos quebrados a partir do aconselhamento?
o propósito, entendendo o propósito do aconselhamento, que é o conhecimento da verdade. Parece uma redundância, mas não é falar a verdade que liberta as pessoas. É conhecer a verdade. Amém. Não é falar a verdade. Vocês entendem isso? Vamos repetir para ficar gravado? Diga assim, não é falar a verdade que liberta as pessoas. É o conhecimento da verdade. Por isso a gente vai nos cultos e muitas verdades são ditas, sim ou não? Mas quantos são transformados pelas verdades que são ditas? Quantas pessoas saem das nossas salas de aconselhamento transformados pelas verdades que receberam? Porque essas pessoas, elas precisam chegar no nível não apenas de receber a verdade como uma informação. Como nós chegamos, às vezes a gente, como conselheira imatura, né? Vou falar um pouco de mim, né? Um pouco mais imatura, que eu comecei assim a aconselhar as pessoas, eu tinha 25 anos, pastor. Esses dias eu estava pensando, eu era mais nova do que o meu filho, Mateus. Eu nem falei, né? Tem um filho mais velho, Mateus, ele está na Tailândia, missionário na Tailândia. Casado, pastor, me deu o segundo netinho agora. Ana Lúcia vai fazer 3 aninhos, o Levi acabou de fazer 4 meses. Acho que vai fazer 4 meses, nessa base aí. E eu falei, nossa, eu comecei a trabalhar com aconselhamento, eu era mais nova do que o Mateus, o meu filho, né? Então, assim, eu fiquei pensando, Deus, como é que o senhor confia na gente desse tanto? Porque eu não me confiaria, não. Né? Eu não confiaria tanto em mim, assim, para hoje, se eu voltasse os olhos lá atrás, né? Deus, ele realmente investe na nossa vida, né? Então, naquele momento ali, naqueles momentos de imaturidade, de aconselhar, como conselheira, quantas vezes a gente saía da ministração e falava, acabei com a pessoa. Falei tanta verdade para ela que ela saiu de lá até meia torta, assim, né? E a gente achava, né, que tinha feito um bom trabalho. Deus tem misericórdia, né, gente? Algumas coisas, Deus, com certeza, pela fé, pela misericórdia da alma que estava ali, com certeza, Deus fez. Mas se a gente for avaliar quantas imaturidades, porque a gente pensa que aconselhamento e libertação é você chegar ali e falar a verdade. Não é isso. A gente precisa aprofundar um pouquinho mais aí. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão pelo caminho da verdade. A gente precisa ir ao Pai, ao coração paterno do Pai, ao coração materno do Pai. Esses caminhos, né? Existe um caminho para esse coração, para essa cura. Existe um caminho e esse caminho se chama verdade. Cristo é a expressão da verdade. Né? Quando falar de verdade, nós vamos falar do aspecto absoluto da verdade. Né? Cristo é absoluto, porque ele é uma pessoa. Então, se Deus é uma pessoa, se Cristo é uma pessoa, a verdade também é o quê? É uma pessoa. Então, não é relativo, certo? Portanto, verdade é um fato absoluto. Isso quer dizer que verdade, para ser verdade, não depende de que eu acredite nela. Ok, gente? Não depende de qualquer coisa fora de si mesma. Ela não depende. Entendeu? Verdade é. Jesus é. Verdade é. Entende? Por isso que não se negocia. Não se relativiza, porque verdade é. Verdade não precisa ser entendida, não precisa ser aceita, não precisa ser compreendida. Ela é assim como Cristo é. Entende? Uma outra questão, a verdade, né, é a perfeita expressão de Deus. Em Hebreus 1:3 diz, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, da mesma forma, também lá em Colossenses diz, o apóstolo Paulo, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda criação. Então, Jesus é a expressão exata do seu ser. Quem é esse ser? Deus. Jesus é a imagem visível do Deus invisível, ok?
Então, a verdade é a perfeita expressão de quem? Deus, do próprio Deus. Jesus é a verdade. A verdade tem uma identidade absoluta e Jesus, sendo a perfeita expressão de quem Deus é, mostra para nós aqui que Deus também tem toda a sua identidade fundamentada na verdade. Jesus é a verdade, Deus é a verdade é. Então a verdade é um valor absoluto. E aquilo que expressa a identidade de Deus. Deus é um ser absolutamente livre. Quem concorda com isso? Gente, se a gente falar assim, eu não acredito em Deus, Deus deixa de existir? Não. É mais fácil nós deixarmos de existir. Porque não crer em Deus é um passo em direção a deixar de existir. Porque ainda que eu não acredite em Deus, Deus continua sendo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa relativa a Deus, mas Deus não é relativo a mim. A minha existência depende de quem Deus é, mas quem Deus é não depende da minha existência. Vocês concordam com isso? Então, a verdade é esse valor absoluto. Se todos duvidássemos da sua existência, isso não vai fazer Deus desaparecer. Faria com que nós desaparecêssemos, porque Deus não é relativo à nossa existência. Já falei, vamos para frente. Então, outra questão aqui, o conhecimento da verdade produz absoluta e plena liberdade. A verdade não é o que se diz de Cristo. A verdade é o que Cristo é. Conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, conhecer a verdade não é informação sobre a verdade, mas é intimidade. Repitam comigo, conhecer a verdade não é informação sobre a verdade, é intimidade. Eu conheço o meu cônjuge em intimidade. Você entende? Nós precisamos conhecer Deus em intimidade. Aconselhamento implica em relacionamento. Nós compartilhamos aquilo que nós somos. Entende? Quando nós nos relacionamos com Deus, a identidade de quem Deus é compartilhada conosco. E quando nós relacionamos com as outras pessoas, aquilo que nós somos é também compartilhado com as outras pessoas. Então, a verdade, ela não é uma informação, ela não é você compartilhar informação, mas ela é além disso, né? Ela é intimidade. Ter uma experiência não significa o quê? Ter intimidade. Tive uma experiência não significa intimidade. Tive uma experiência com um milagre. Tive uma experiência com provisão. Com as bênçãos de Deus, são experiências. O povo no deserto pereceu porque tiveram muitas experiências, mas não tinham o quê? Intimidade. As pessoas estão padecendo e elas estão vindo para nós procurando solução para os seus problemas. Por quê? Porque não têm intimidade. Ainda não conhecem a verdade no nível que produz liberdade na vida delas. Então, não é informação sobre a verdade, mas é o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade aponta para uma revelação na base da intimidade, da identidade. Da identidade de quem? De quem Deus é. E quando eu conheço quem Deus é, eu vou conhecer quem? Eu. Eu vou ter uma revelação de quem eu sou, de quem Ele me criou para ser, em todas as esferas da minha existência. E essa verdade vai me libertar, sabe do quê? Das rejeições que eu sofri da minha mãe, do pai que eu não conheço, dos abusos que eu sofri dos 5 aos 15 anos de idade, de uma liderança que foi injusta, de um cônjuge que foi injusto. Essas verdades vão nos libertar. Talvez elas não vão nos privar das dores do processo, porque as dores dos processos nos amadurecem, nos forjam. A dor no processo nos faz ser inteiros diante de Deus. Por isso que o irmão Tiago fala assim. E aí, gente, aqui está uma questão que a gente precisa entender, que as pessoas às vezes vêm procurando aconselhamento porque querem ficar livres das aflições.
das tribulações, não é? Mas o irmão Tiago falava assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Porque a nossa fé é forjada na tribulação. A nossa perseverança, ela é provada e forjada na tribulação. Sabe para quê? Porque Deus, ele está formando Cristo em nós. Ele quer um homem maduro, uma mulher madura. E isso fala, sabe de quê? De integridade. De você ser uma pessoa única. Entende? É isso que Deus está fazendo conosco. E é isso que Deus está fazendo com cada pessoa que Ele traz para nós no processo de aconselhamento. Então, o conhecimento da verdade vai apontar para isso, porque intimidade é uma relação que compartilha identidade. E nós compartilhamos aquilo que nós somos, né? Isso é conhecimento. Então, é isso que produz trevas nas vidas das pessoas. Desde o pecado, o homem se tornou o quê? Escravo da ignorância. Então, muitas vezes nós somos ignorantes em relação a muitas situações que diz respeito à condição do nosso coração. Não diz respeito às circunstâncias, não diz respeito às pessoas à nossa volta, mas diz respeito à condição do nosso coração. A verdade deixou de ser parte da vida do homem, porque o seu relacionamento com a identidade de Deus foi quebrado, ou seja, a intimidade foi quebrada. Dessa forma, o homem perdeu a possibilidade de intimidade com a identidade de Deus. Por isso, a necessidade da restauração desses fundamentos por meio de Cristo. Vamos repetir? É em Cristo, é por Cristo e é para Cristo. Cristo é a origem. Cristo é o processo. Cristo é o objetivo. Então, só sintetizando o segundo ponto, devemos entender que o propósito do aconselhamento é o conhecimento da verdade. Cristo é a expressão da verdade. A verdade é a perfeita expressão de Deus. E o conhecimento da verdade produz plena e absoluta liberdade. Amém? Para fechar, né, gente, que eu nem sei. Falta 2 minutos? Você está brincando? Ok, mas isso aqui é rapidinho, a gente já está fechando. O aconselhamento deve focalizar o senhorio de Cristo. Isso é um outro fundamento muito importante que a gente precisa entender na nossa prática. Como é que você liberta uma pessoa que não se entregou ao senhorio de Cristo? Dá para entender? Então, às vezes, no aconselhamento, né, principalmente, e eu volto a dizer, nós estamos falando do padrão de aconselhamento da libertação. Não é um aconselhamento de gabinete pastoral, entende? De alguém que acabou de chegar, não. É alguém que veio buscar a libertação, é alguém que está vivendo crises, conflitos, sejam essas crises no âmbito, né, físico aqui, relacional ou até mesmo espiritual. Então, a Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem liberta é o Filho, amém? É Jesus, é o que Cristo fez. Então, o que realmente importa para nós funcionarmos de acordo com a vontade de Deus, a dependência de Deus, a salvação em Cristo e seu senhorio, a presença do Espírito Santo nos regenerando e o poder da palavra de Deus renovando a mente, gerando fé em nós, conduzindo-nos à santidade e ao poder transformador de Deus. Gente, isso aqui tudo é fundamento, isso aqui tudo são coisas básicas. Sem isso, toda construção, ela pode estar fadada ao fracasso. Quando vem a chuva, o vento, a tempestade, as intempéries naturais da vida, essa edificação pode ser por terra, porque Cristo não é o fundamento está ruim. Jesus Cristo é a rocha sobre a qual todas as coisas devem ser edificadas em nossas vidas. Muitas vezes a gente recebe uma ficha de aconselhamento, onde na primeira página está escrito assim: eu sou crente há tantos anos. Na última página, quando vem uma outra pergunta, aí eu ainda estou com a ficha antiga na cabeça. Fica assim: você tem certeza da sua salvação? Aí aquela mesma pessoa que falou que tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, 40 anos de crente, caindo os dentes de crente. Essa mesma pessoa, o que ela responde?
não tenho certeza da salvação. E aí eu pergunto, como continuar a partir dali? Se a gente não restaura esse fundamento básico da salvação. Esse é um fundamento muito básico, o senhorio de Cristo, a salvação em Cristo. E quando você vai checar por que essas pessoas perderam a sua convicção da salvação e não têm? Uma das coisas assim, que eu tenho observado na minha prática é algumas receberam um ensino muito equivocado sobre a graça. Né? Alguns ainda carregam a cosmovisão espírita. Né? A gente é uma nação que tem muita mistura, né? Mas alguns troncos principais, quando a gente fala de religiosidade, começa ali com o catolicismo, né? As religiões afro, todo esse sincretismo, né? Então a gente fala que todo bom católico sempre é um bom espírita, né? Sempre teve um pezinho em algum outro lugar. Mas essas pessoas se convertem e elas vêm para Jesus. E aí a cosmovisão delas ainda não foi transformada, não foi mudada. Elas ainda não receberam um ensino que transformasse essa cosmovisão. Elas ainda não receberam no seu espírito essa verdade. Então elas dizem assim, não, eu não sou salva porque eu ainda não deixei tudo para servir Jesus. Jesus, eu queria ser missionário, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas eu ainda tenho trabalho, eu tenho família. A família é um peso, gente. A família vira um peso, o emprego vira um peso, tudo vira um peso, porque a pessoa acha que se ela largasse tudo isso e tornasse um missionário, ela seria boa, então por ela ser boa, ela seria salva. Entende? E entre várias outras coisas, a pessoa fala, eu ainda, né, eu não oferto como eu queria ofertar, eu não ajudo como eu queria ajudar. Então essa cosmovisão equivocada, muitas vezes vai dizer para a pessoa, você não é salvo porque você não está praticando boas obras. Ok? E uma outra questão que eu tenho observado é a prática sistemática de pecado. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então essas pessoas vivendo para si mesmas, afundadas em pecados, como diz Timóteo, o irmão Paulo, né, a Timóteo, né, sobre os homens dos últimos dias, que eles seriam egoístas, avarentos, amantes de si mesmo, toda essa problemática da sociedade vingente que nós estamos vivendo. Então essas pessoas imergidas, mergulhadas em si, essa palavra difícil aí, essas pessoas totalmente voltadas para si que nem têm consciência de pecado. Muitas estão como aquele fariseu que não entenderam ainda a necessidade de um Cristo Salvador, mas que estão na igreja porque não tem ainda a dimensão da dívida que tem. Então são situações que a gente vai precisar checar para processar um aconselhamento que gere de fato uma liberdade absoluta, plena e absoluta na vida das pessoas, não apenas pelo conhecimento da verdade, mas pelo senhorio de Cristo estabelecido na vida dela. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, vai dizer assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Cristo, ele não é apenas Salvador, mas ele é Senhor. A consequência da salvação vem, em primeiro lugar, de confessar a Cristo como Senhor. Pedro, naquele discurso lá em Atos capítulo 2, onde quase 3.000 pessoas foram ali convertidas, ele disse assim, sabe, porém, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E a Bíblia fala que aquilo trouxe temor no coração do povo. E eles ficaram compungidos, desesperados, perguntando, o que faremos, o que faremos, o que faremos? E aí Pedro fala, arrependei-vos e sedes batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês entendem isso? Às vezes o que a gente vai ter que fazer no nosso aconselhamento é levar as pessoas a entenderem o senhorio de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, então. Jesus, nós te damos graças. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor está compartilhando conosco.
Muito obrigada por esse tempo. Nós te rendemos mesmo nosso coração, nosso espírito e pedimos continue conosco, continue nos ministrando, continue nos ensinando, continue tratando conosco, trazendo novas revelações para que a gente possa, Senhor, sairmos daqui cheios de Ti e derramar sobre a vida daqueles que o Senhor tem colocado na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.